Olá, boa noite, meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo para vocês, não é para cantar nenhum vídeo maluco, embora vai ter um pouco de melodia no final, não vou usar nenhum karaokê do YouTube, então vocês podem ficar despreocupados com relação à audição de vocês. Esse vídeo que eu tô fazendo hoje é por causa de uma coisa que tá me incomodando bastante, uma coisa que faz tempo que eu tô para contar para vocês, tô até com dificuldade para falar de tão ansiosa que eu tô. Mas que eu venho enrolando, cada vez eu fico deixando mais pra frente, mas que Deus está me cobrando de falar isso para vocês o quanto antes. É uma promessa que eu fiz há mais de 6 anos, contar o meu testemunho de vida. Então foi assim, galera, a história começa desde o ventre da minha mãe. É lógico, né? Se é da minha história de vida, eu não podia começar em outro lugar. A minha mãe, ela teve algumas complicações no final da gestação, um descolamento prematuro de placenta. Eu nasci bem, mas eu tive algumas complicações assim na primeira infância. Tive um atraso motor, já estou preparada para ouvir as ações do colega com relação a isso depois. Por exemplo, a idade que toda criança já está começando a engatinhar, eu não sentava sem apoio. Eu tive algumas infecções recorrentes, dentre elas uma pneumonia. A minha mãe estava bastante preocupada com isso. Ela ouvia palpites de muitas pessoas que falavam: nossa, essa menina é doente. Então ela estava bastante chateada com a situação e bastante preocupada com aquele quadro infeccioso que eu estava naquele momento. Então ela pediu ajuda para um dos irmãos. Ela pediu para o irmão Santos orar por mim. Só que no dia choveu muito, muito, muito. E o irmão Santos entrou em contato com a minha mãe e disse: olha, irmã, eu não vou conseguir ir até a sua casa. Vamos combinar um horário. No horário marcado, você ora na sua casa, coloca as mãos sobre a cabeça da menina e eu oro da minha. E assim a minha mãe fez, conforme ela combinou, eles oraram em determinado horário. E ela conta que depois que ela terminou essa oração, eu apresentei vômitos, né? Vomitei bastante secreção e depois disso melhorou muito o meu padrão respiratório. E dentro de 3 dias, aquela criança que sequer parava sentada sem apoio começou a andar. Então foi uma evolução muito rápida. Então esse é um dos primeiros milagres que eu tive na minha vida. Aí, posteriormente, na minha adolescência, eu tive vários conflitos que todo adolescente tem, nada de especial. Aqueles momentos que começa a gostar de alguém, que você fica curiosa com relação à sua profissão e várias outras coisas. Então, assim, eu era uma menina muito sonhadora. Vocês lembram da história de José, que qualquer pessoa que tem muitos sonhos acaba sendo um pouco zoado, né? Então, era a minha situação. Eu tinha muitos sonhos e as pessoas não acreditavam ser possíveis aqueles sonhos, porque eram fora da minha realidade econômica, cultural no momento. Eu estudava bastante, mas ainda não tinha definido qual seria a minha profissão. Aí, assim, eu estava estudando para o vestibular, eu não passei para o vestibular por um curso que não é medicina, um curso que eu pensei anteriormente, um curso que eu admiro muito, eu não passei 2 vezes. E é bem menos concorrido que medicina, inclusive. Então, assim, depois que eu mudei para prestar medicina, muita gente questionou. Você não passou nem naquele curso que era menos concorrido? Você acha que você vai passar em medicina? Eu falei assim, tem 80 vagas. Os outros 6.000 candidatos que briguem pelas outras 79, porque uma vai ser minha. Eu sempre brincava desse jeito. Não é assim que eu estava muito autoconfiante, não. É que eu falava mais para brincar e que eu, assim, me sentia desafiada de certa forma. Aí eu comecei a estudar para prestar medicina. Mas aí muitas pessoas ficavam falando para os meus pais: ué, essa menina não vai trabalhar, não? Ela só fica querendo arranjar curso integral para não ter que trabalhar. Um monte de coisas desse tipo, coisas bastante desagradáveis, né? De pessoas que, ao invés de acrescentar na sua vida, elas tentam destruir os seus sonhos. Aí, assim, eu comecei a prestar o vestibular, eu tive vários conflitos na adolescência. Dentre eles, questionar a existência de Deus. Muitas vezes, quando as coisas não saíam conforme eu havia planejado, eu questionava: Deus, o Senhor me prometeu tantas coisas, por que está acontecendo isso agora? Aí eu fazia uma oração e falava: se Deus existe mesmo, me dá um sinal. Se tal coisa vai acontecer, se é para eu esperar, me dá um sinal. Eu sempre tinha um sinal que era bastante inespecífico, sabe? Vários sinais inespecíficos.
E assim, eu cria muito quando eu tinha aquelas respostas, mas passava um tempo eu começava a questionar novamente. Será que não fui eu mesma que criei esses sinais na minha mente? Essas coisas não existem. E aí eu começava a questionar novamente e entrava em conflito de novo. Uma vez a minha professora de química me chamou para conversar, porque eu não estava indo bem na matéria. Falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei. Depois daquele dia eu tomei vergonha, então nunca mais eu fui mal em matéria nenhuma. Mas enfim, eu começava a questionar novamente. Aí uma vez, estava num conflito muito grande, eu falei, se Deus existe, me dá um sinal. E eu não tive resposta nenhuma, eu não senti nada no meu coração, eu fiquei totalmente fria, cética, olhando para os lados. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu sei que existe. Por que eu não tenho um sinal? E aí eu não tive resposta nenhuma. Aí eu fui um dia num culto com a minha mãe e a irmã que estava lá ficou bem incomodada quando eu entrei no culto. Mas ela não falou nada. Era uma irmã bastante conhecida nossa, que conhece a minha história de vida, me conhece desde pequena, mas não sabia desses conflitos que eu estava passando. É uma irmã muito abençoada, mas eu nunca contei essas coisas para ninguém. Aí, em algum momento do culto, ela ficou bastante incomodada, ela veio até mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar. E ela falou, por que você pede um sinal para uma coisa que você já sabe a resposta? Você sabe, você me sente. E eu senti meu corpo inteiro estremecer nessa hora. Ela começou a falar muitas coisas que eu questionava para Deus na minha oração e não tinha contado para ninguém. Específicas, ela falava detalhe por detalhe e eu fiquei bastante espantada. Só que eu fiquei maravilhada com tudo aquilo. E falou assim, concluiu da seguinte forma: eu tenho um presente para você, apenas não é o momento certo ainda. As pessoas que duvidaram não vão acreditar no milagre que eu vou fazer na sua vida. Eu tomei aquilo como verdade absoluta, então eu criei naquilo sempre, muito. Então eu sabia que Deus ia fazer. Essa é uma promessa que Deus tem para todos nós. A vontade dele sempre é a melhor. Basta nós nos colocarmos na vontade dele, não ficar dependendo das nossas vontades, tentando dar uma ajudinha. Eu só acreditei naquilo, mas eu ainda não sabia o que ia ser. Aí eu fui prestar vestibular, fui bastante questionada, todo mundo falou na minha cara que eu não ia passar, e foi acontecendo isso. Só que assim, era vestibular primeiro para o outro curso. Só que direto eu ficava tendo sonhos, principalmente quando estava próximo de fazer as provas. Eu sonhava sempre com uma criança, e essa criança estava bastante machucada. Essa criança dependia de mim, e se eu não ajudasse ela ia morrer. Então sempre eu sonhava com uma criança sem braço, várias crianças em várias situações diferentes. Eu sempre sonhava com isso. E eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu prestei vestibular, não passei, fui na igreja com a minha mãe e eu vi uma reportagem de um neurocirurgião na televisão, o Dr. Ben Carson. E todo mundo falando, doutor, o que o senhor fez com essa menina? É um milagre. Ele falou, eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que a partir do momento que eu não pude mais, as mãos de Deus usaram as minhas. Nossa, eu fiquei tão emocionada com aqueles dizeres. Eu falei assim, nossa mãe, eu queria tanto ser isso. Ela falou, então por que você não presta medicina? Eu falei, mãe, porque eu não passo, né? Falou, claro que você passa. Aí eu não tinha passado no vestibular já, então tava naquela fase bem down. E eu fui num culto com a minha mãe na igreja Deus Vivo, que tem lá no fundo de casa. E ninguém me conhece, nem minha mãe. Só que a minha mãe inventou de ir naquela igreja aquele dia. Então eu entrei na igreja e a irmã que estava orando no microfone de costas, a hora que eu pisei na igreja, ela gritou no microfone assim: para de pedir em vão, porque não é isso que Deus quer de você. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Eu sei que é comigo isso, mas por quê? O que Deus não quer de mim? O que eu estou fazendo de errado? Aí tá, eu fui pro cursinho, tava lá, conheci esse grande amigo meu que ficou indagando. Você tem certeza que é isso que você quer? Você quer fazer isso da sua vida? Você tem que fazer um curso de desenho, não sei o quê. Eu falei, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser medicina, mas eu não sou louca. Ele, por que você não presta medicina? Eu, não, porque eu não passo. Ele, você vai fazer medicina. Ele ficou me enchendo o saco, conversou muito comigo e foi um pilar importante na minha vida, que foi uma pessoa que ajudou muito eu decidir minha profissão.
Aí, quando estava chegando perto do vestibular, eu sempre sonhava que eu estava num campo. Na verdade, antes, quando eu estava prestando arquitetura ainda, eu sonhava que tinha uma pessoa que falava assim: parabéns, doutora. Eu falava: doutora, mas por que doutora? Eu nunca quis prestar medicina na minha vida, nunca foi um objetivo meu. Eu sempre quis fazer outras coisas, principalmente relacionada à área de exatas. Mas sempre alguém me falava: parabéns, doutora. Eu falava: mas por que isso? Por que isso? Até que eu entendi e resolvi prestar medicina. Eu tive vários sonhos antes de passar no vestibular. E esses sonhos, eu via umas pessoas com umas bolas laranja batendo no chão. E, curiosamente, a minha turma de medicina foi a primeira turma que teve o trote de carregar uma bola laranja por mais de um mês. Então, foram coisas bem legais, coisas que eu sonhava e aconteciam igualzinho nos meus sonhos. Parecia que eu estava vivendo aquilo duas vezes. Então, Deus sempre fala comigo através de sonhos. Quer dizer, ultimamente Deus não tem falado comigo através de sonhos, porque eu vivo trabalhando à noite e quase não durmo. Então Deus tem usado outras formas para falar comigo agora. E assim, quando estava chegando perto do vestibular, eu assim tinha medo de não passar. É claro que eu tinha medo, apesar que eu sabia que a promessa de Deus ia se cumprir na minha vida, mas eu não sabia quando, e aquilo me gerava ansiedade, me gerava muitas expectativas. Só que assim, quando eu tava chegando bem perto, tava passando aquele filme, sabe, na televisão, O Príncipe do Egito, que é um desenho animado, inclusive, bíblico. E eu tava assistindo aquele filme e tava assim, né, esperando, tava perto da prova, tal. Aí tudo que você ouve falar de Deus, você sente aquela esperança no coração, né? Você fica com seu coração preparado, você tá sensível, então você fica com o coração mais fértil. Então eu me coloquei tudo que vinha de Deus, que podia acrescentar e pudesse entrar no meu coração, eu deixava entrar. Então eu estava assistindo aquele filme e bem na hora que, sabe aquela hora do desenho que, até esqueci, que ele coloca assim como que chama aquele negócio? Assim, aquele cabo assim no meio do mar e o mar abre e aí canta aquela música assim, milagres são reais. Quando se crê, é só querer. Quando você acreditar. Então, quando cantou essa música no desenho que eu tava assistindo, eu falei: gente, eu tenho certeza que é comigo isso. Vai acreditar. Eu vou acreditar porque vai acontecer. E aí eu tinha feito uma promessa que eu ia cantar esse hino e ia contar o meu testemunho para todo mundo. E assim, aconteceu mesmo. Eu passei no vestibular, fui filmada por todas as redes de televisão no horário nobre, todos os meus amigos puderam presenciar essa vitória que eu tive e eu não precisei nem testemunhar, porque Deus deu um jeito de todo mundo ver o que ele fez na minha vida. Só que assim, todo mundo viu o que ele fez, mas não sabia quem estava por trás disso tudo. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, para contar, porque alguém aqui, alguém que tá assistindo esse vídeo agora, tá precisando ouvir essa palavra. Eu não sei o que é que Deus tem para sua vida, mas você precisa se colocar à disposição dele e deixar o milagre dele agir na sua vida. Então, assim, esse é um voto que faz mais de 6 anos que eu tô devendo pagar. Então, hoje eu tô cumprindo. Então, eu vou cantar só um trechinho dessa música, tá? Eu sei que eu não sou a melhor cantora do mundo, mas... Muitos vão orar, pois querem encontrar alguém que garanta ao máximo. Ai, gente, eu vou parar, tá? Já vou pro refrão, porque tá ficando terrível isso. Milagres são reais, quando se crê, é só querer. Então, gente, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Desculpa a extensão do vídeo, mas eu precisava contar tudo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.